Olá, boa tarde, boa noite a todos. Vamos dar início a mais um passo no nosso percurso. Vamos dar a continuação ao nosso estudo do livro Iniciação Humana e Solar, da obra de Alison Bailey e do mestre tibetano. Vamos continuar a aula anterior. Nós estivemos a falar sobre sabedoria no contexto de iniciação e hoje vamos continuar. Vou dar a palavra à Lúcia para. Boa tarde, boa noite. Então, temos o mantra de proteção, não é? Faz favor. Vamos então serenar, unimos os nossos corações, a alma grupal e pronunciamos o mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz. Permanecemos na luz, trabalhamos e daí não nos movemos. Pronunciamos 3 vezes a palavra sagrada. Om. Om. Convidamos o Alfa a entoar a grande invocação. Por favor. Foquemos a nossa atenção na luz, no amor e no poder. A grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a flor da luz às mentes dos homens, que a luz deixe à terra, o amor aos corações dos homens. Desde o centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propõe, mestres conhecem e servem. Os homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e que se sela a porta onde mora o mal. Que luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Sagrado Homem, 3 vezes. Expirar.
Inspira. Expira. Obrigado. Obrigada, Álvaro. Acho que não há aqui nenhum companheiro pela primeira vez, mas recordando que nós vamos passando os textos, dos parágrafos do livro e quem quiser depois contribuir ou colocar alguma questão, é só abrir o microfone. Nós vamos lendo pausadamente e também quem quiser ler, sinta-se à vontade. Então vamos dar início. Este slide foi o último que nós lemos na quinta-feira passada. Eu vou ler de novo porque ficou combinado que assim ia ser. E a partir daqui vamos então retomar o nosso estudo. Então, sabedoria. A sabedoria é resultado da Câmara da Sabedoria. Tem a ver com o desenvolvimento da vida dentro da forma, com o progresso do espírito através dos veículos em constante transformação e com as expansões de consciência que se sucedem vida após vida. Trata do lado vida da evolução. Como trata da essência das coisas e não das coisas em si, é a captação intuitiva da verdade, independente da faculdade de raciocínio, e é a inata percepção capaz de diferenciar entre o falso e o verdadeiro, entre o real e o irreal. É mais do que isso, pois é também a crescente capacidade do pensador de penetrar cada vez mais na mente do Logos, de compreender a verdadeira natureza interna do grande espetáculo do universo, de visionar o objetivo e de se harmonizar gradualmente com ritmos superiores. Alguém quer fazer algum comentário sobre o slide, que foi muito rapidamente lido na última reunião e acho que não ficámos bem dentro da Câmara da Sabedoria. Entramos agora. Quer dizer, eu acho que é para vidas, é para vidas. Batemos à porta e entramos agora. É, eu gostaria de relembrar, né, que nós tínhamos estudado sobre a sala do conhecimento e que esse aspecto do conhecimento era relativo à forma, né? E agora nós estamos adentrando na sala da sabedoria, né? E nós vamos preocupar-nos, ou seja, nós vamos trabalhar a partir de um nível mais elevado, buscando alcançar o plano intuitivo. Então, ou seja, a sabedoria é um degrau acima do conhecimento. Por isso que normalmente a gente fala que a sabedoria é a manifestação do conhecimento na vida. Era isso que eu tinha que colocar. Mas eu tenho uma Então, questão. Diz assim: trata do lado vida da evolução. Eu gostava de desmontar esta afirmação. E eu tenho uma ideia, tenho uma percepção, mas não consigo transpor para palavras. E eu gostava que aqui juntos conseguíssemos desmontar de maneira a que se tornasse perceptível naquilo que é a nossa consciência neste momento. Trata do lado vida da evolução. eu creio que
sempre que se fala no aspecto de vida, estamos a falar no espírito, ah, porque o mestre tibetano sempre nos ensina a estudar e a fazer analogias. Então, vida, espírito, consciência, alma, forma, matéria. Então é como se a sabedoria nos levasse à essência do espírito. Eu associo mais o conhecimento ao nível intelectual da personalidade e a sabedoria ao aspecto de vida, espírito, e à alma e à consciência. Não sei se querem acrescentar algo. Eu percebo também a sabedoria ligada à intuição, né? A sabedoria, eu acho que abre caminho para o conhecimento, abre caminho para a sabedoria para a intuição. Uhum. Isso aí, o lado vida da evolução, é exatamente essa escada, vamos dizer assim, seria talvez até uma tacarana, de você, no plano mental, uma vez que você tenha fundido os três aspectos da mente, então você vai ascender para o aspecto sabedoria, o plano intuitivo, que aí realmente é o processo de evolução da nossa consciência, que já foi falado. Então vamos ao seguinte, que ainda vamos na Mas sabedoria. você não ficou satisfeita, não, né? Bom, então agora vou ler mais este. Sabedoria pode ser descrita para o nosso propósito imediato, que é estudar o caminho da santidade e as suas diversas etapas, como a consumação do reino de Deus interno e a captação do reino de Deus externo no sistema solar. Talvez pudesse ser expressa como a fusão gradual dos caminhos do místico e do ocultista, a construção do templo da sabedoria sobre os fundamentos do conhecimento. A sabedoria é a ciência do espírito, assim como o conhecimento é a ciência da matéria. Uhum. O conhecimento é separatista e objetivo, enquanto que a sabedoria é sintética e subjetiva. O conhecimento separa, a sabedoria une. O conhecimento faz diferenças, enquanto que a sabedoria mescla bem. Alguém quer fazer algum comentário? Perante estas palavras que estão aqui escritas, conhecimento separa e a sabedoria une. Conhecimento está ainda ao nível da personalidade. Como está ao nível da personalidade, embora possa já ser um conhecimento mais evoluído, mas é sempre separatista como é a personalidade, se não for integrada na luz, no amor e na compaixão. Por isso é que a sabedoria une. Conhecimento, por muito que se esforce, que nós nos esforcemos, pausadamente, lentamente, vamos conseguir abolir essa separatividade em nós e vamos ter um conhecimento pensando, porque nós já sabemos que somos uma alma em ação, e esse conhecimento, nós, ao nos dirigirmos ao conhecimento internamente, vamos dizer ao conhecimento que terá que ser um conhecimento que nos leve à alma,
à sabedoria da alma e, portanto, esse conhecimento, a determinada altura, passa na realidade para a sabedoria, que é isso que, na realidade, todos nós, neste caminho, procuramos. Procuramos a alma, procuramos o espírito e teremos sabedoria. E a intuição, ela virá nos planos superiores, no plano búdico. Aí teremos acesso à intuição, que é um ponto que todos nós lutamos, entre aspas, para chegar lá, para alcançar. Ok, obrigado. Obrigada. Então, quer dizer que nós, no conhecimento, o estamos a utilizar a mente concreta, que é a mente dual, que é a mente que separa o bem, o mal, eu gosto, eu não gosto. Ah, com inteligência, não é? Damos o salto para a mente abstrata, que essa já vê o uno. E mais acima temos a mente pura e o plano búdico que nos leva então à intuição. E aí surge então a compaixão e a união. Até lá ainda andamos a dançar nos pares de opostos, do gostar e não gostar, isto é assim, isto é assado, enfim. É essa a nossa principal, o nosso principal objetivo é realizar o par de opostos, para que nos integremos com nessa sabedoria, ultrapassando o conhecimento e entrando na câmara da sabedoria. É uma realidade. Caros amigos, contribuí um Ia pouco. mesmo perguntar, eu ia mesmo perguntar se os nossos companheiros do Brasil estavam a entender, porque às vezes não percebem muito bem o português de Portugal. Por favor, Dalton. É, de vez em quando eu pergunto qual português vocês falam, onde vocês aprenderam português, mas tá tudo bem. É, bom, eu creio que trazendo aqui também para a nossa iniciação em si, fica bem evidente assim a necessidade de quem está trilhando o caminho estar atento a esses pares de opostos, posso colocar assim, entre sabedoria e conhecimento. Muitas vezes, por muitas civilizações, a humanidade já teve o conhecimento até superior do que o nosso, em raças pregressas e tudo mais, né? Mas muitas vezes, quando eles não trabalham essa parte interna de sabedoria mesmo, né, do espírito, como for colocado por todos aí, fica fadado ao fracasso. Então, essa união nesse caminho que nós temos de evolução, não tem como seguir apenas caminhar, né? Apenas um pé numa canoa só, vamos dizer assim. Nós temos que equilibrar aí nesses pares de opostos para que possamos realmente ter uma construção e essa fusão ocorra, né? Dessa parte interna que é imanente e essa parte externa que precisa ser expressa. Então, trazendo para nosso momento de estudo e iniciação, principalmente os estudantes na sala da instrução, né, devem considerar esse aspecto. Eu acho que é um ponto que eu posso colocar. Mas, pelo que você colocou, Adalto, eu até concordo em certa parte, mas eu não acredito que vocês falaram que conhecimento seria oposto à sabedoria. Eu não vejo assim. Eu Não, vejo não. como um degrau mais avançado do desenvolvimento da consciência, tá? Não sei se eu entendi errado o que vocês colocaram, mas não seria lados opostos, não. São Não. processos evolutivos graduais, né? Como com a Lúcia até colocou, né, que você forma o átomo manásico, aí então você desenvolve mais a consciência e consegue unificar ou contactar o plano búdico, que é o plano da sabedoria.
Essa foi a Então, minha colocaria percepção. como, então colocaria como complementares, Sim, opostos, não, mas, eu por posso exemplo, igual, não. Bom, igual não sei, a gente, esse é meu energia ponto de masculina. vista, né? Isso, igual a energia masculina e feminina, igual o negativo e o positivo, igual o Não, conhecimento e a sabedoria, não, será que poderia utilizar essa relação? Não, eu acho que não, não. não. Eu acho que são degraus, até porque É, nós temos um livro do mestre tibetano, do Intelecto, a ahm, intuição, à a intuição. intuição. Então, sim, são passos do caminho. Nem se Hum, pode passar para a sabedoria sem passar pelo conhecimento. São degraus, são degraus. Então, exatamente, é isso. É Cabe como a levar. humanidade, sim, ficou presa no físico, depois subiu para o emocional, agora pretende-se que esteja no mental, depois no búdico e sucessivamente. Então, é tudo uma escadaria e que não há Uhum. como saltar de um degrau para e deixar outro. Eu acho que é um processo contínuo. Ah, ao ouvi-los, todos nós procuramos integrar em nós o que é a sabedoria, e eu estava aqui a recordar-me de um trabalho de Hércules, de Gêmeos. E o trabalho é encontrar as maçãs de ouro de sabedoria. Gêmeos é um signo ligado ao conhecimento concreto e dual, como têm estado a falar. No entanto, os Gêmeos gostam muito de conhecer tudo, então sim, eu quero conhecer as maçãs de ouro da sabedoria. É, E na sua busca, por exemplo, ele não ouve a voz da sua intuição, fica preso em várias ilusões da mente, que são as 5 provas por onde ele tem que passar, e finalizando é por atos de amor e serviço, de ajuda, ou por exemplo ao Atlas que estava a carregar com o peso do mundo, que ele atinge a sabedoria e lhe são oferecidas as maçãs. E a sabedoria é muitas vezes associada ao signo oposto, que é o Sagitário. Portanto, é um pouco a união das dois, daí, como estava a falar em escadaria, não existe um sem o outro, Uhum. nem num sentido nem no outro. E esse estado de atingir a sabedoria através de atos de amor e serviço é quando há essa identificação com o outro e se reconhece como vida, não é? E é na prática e muitas vezes na ajuda aos outros que reconhecemos isso que está em nós, que é a ligação com a alma, a intuição, que nos dá essa sabedoria. Pois, daí sempre falamos opostos complementares, só nesse sentido, não é? Ficam frente a frente, mas são complementares. Ou seja, quer isso dizer que atingimos depois a sabedoria pelos atos de serviço. Temos o conhecimento, temos E de, consciência que, sim, que é o e de serviço, que amor, depois, e de amor, e de pois, amor. claro, E, tem que, para a intuição, é necessário haver esse contacto de coração, não é? sim, e temos os dois mestres que nos trouxeram esse conhecimento. O Jesus Cristo, Cristo Jesus, Maitreya, vem-nos ensinar o aspecto amor e o Senhor Buda o aspecto sabedoria. Ou seja, complementos da mesma face, da mesma moeda. Acho que a Sueli queria dizer alguma coisa. Ah, pois foi. Sim, Sueli, Por desculpe. favor, Sueli. Oi, boa tarde. Não, eu só ia dizer que a palavra que poderia complementar ali seriam conquistas, né? Vai amadurecendo a consciência, a gente vai conquistando outros planos, acessando outros planos e integrando, claro.
Mas muito satisfeita aí com a fala de vocês agora, que ficou muito interessante. Gratidão. E já podemos passar, não, Anabela? Há mais alguém que queira comentar? Eu vou passar porque a seguir continuamos com a sabedoria. Acho eu. Entendimento. Por acaso Entendimento. acho curioso como é que o mestre tibetano fala primeiro na sabedoria e depois no entendimento. Esse é o seguimento do livro, não é, Anabela? É pelo seguimento, Sim. está de seguida. Ou pelo Ok, menos pela tradução que nós temos. sim, Pronto, então o que significa entendimento? Alguém quer ler? Eu já li muito. Posso ler? pode, sim, Anal. Pode. Então, entendimento. Então, o que significa entendimento? O entendimento poderia ser definido como a faculdade do pensador no tempo de se apropriar do conhecimento como fundamento para a sabedoria, aquilo que habilita a adaptar as coisas da forma à vida do espírito e a escolher lampejos de inspiração provenientes da câmara da sabedoria e vinculá-los aos fatos da câmara do conhecimento. Talvez fosse possível expressar essa ideia da seguinte maneira: a sabedoria diz respeito ao eu, o conhecimento trata do não eu, enquanto que o entendimento é o ponto de vista do ego, ou pensador, ou a relação entre o eu e o não eu. Bom, eu acho que fica bem claro assim que pelo menos para mim, né, que o entendimento acaba sendo uma ponte que une esses dois, é, a sabedoria e o conhecimento que nós estamos estudando, né? Seria uma ponte que nós estamos buscando da união do eu, do não eu, né? Do mundo espiritual e do mundo de experiências. Então, certamente o entendimento faz essa conexão entre eles. Poderiam entender assim? Sim, creio que sim. Será? Eu acho que se fosse feita a tradução por nós, este entendimento vinha da compreensão, que é Uhum. o entendimento pelo coração. Portanto, a compreensão é a ponte, como o Adalton diz, é a ponte, o que liga os dois e que faz com que o conhecimento se transforme num ato de serviço. Por Porque acaso eu não sei. ao compreender como agir, nós passamos à sabedoria, porque a ação vem do coração e vem da compreensão do plano. Curioso, Anabela. Por acaso agora levantaste isso e eu não tenho bem a certeza se entendimento aqui quer significar conhecimento, Não é conhecimento. compreensão, compreensão. Porque assim, numa primeira vista, eu imediatamente fala-se em entendimento e vou logo para o plano mental concreto. Enquanto se pensar na compreensão, já vejo algo mais coração e prática. Mas é isso. Está Por aqui isso não escrito. sei se será bem a mesma coisa. Porque aqui Fiquei, não sei diz: se alguém poderá ajudar. o entendimento é a faculdade de se apropriar do conhecimento como fundamento para a sabedoria. Mas mais como ponte, como o Adalton referiu. Não sei. Eu não sei também. Eu acho que se nós tivéssemos feito a tradução, não punhamos entendimento. Pode ser sim uma questão também de tradução. Para vocês, para o grupo, vocês veem alguma semelhança ou acham que é igual a entendimento e compreensão? Então, o que é que quer dizer entendimento?
faculdade intelectual de compreender. Compreender, Pois, discernir sim, e julgar. sim, Compreensão. Faculdade da ação. ok. Quando nós colocamos a mente, isto não para. Hum, Então, assim, compreensão. Capacidade intelectual de entender, assimilar e interpretar o significado de algo, abrangendo o entendimento cognitivo, a empatia e a inclusão de conceitos. Isto para a mente racional. certo. O próximo slide fala do entendimento ainda, Vamos ver? que às vezes as Não, respostas vêm mais claras. Ok, boa. quem mais quer ler? Eu posso ler. Cecília. Força, sim. Na câmara da ignorância, a forma controla, predominando o aspecto material das coisas. O homem está polarizado na personalidade do eu inferior. Na câmara do conhecimento, o eu superior ou ego batalha para dominar essa forma, até que de maneira gradual alcança um ponto de equilíbrio, no qual o homem não é totalmente controlado por nenhum dos dois. Posteriormente, o ego controla cada vez mais, até que na câmara da sabedoria ele domina nos três mundos inferiores e a divindade inerente assume o controle total. Para mim é como vocês estão falando, é uma escada, né? E existem as pontes. Usando a coerência, entendimento para mim também significa compreensão. A gente entender é compreender, é olhar as coisas e perceber o que está sendo transmitido a nós, passado a nós, e a maneira correta como nós poderemos estar usando aquela informação que nos vem trazida de uma maneira que dê para a nossa caminhada ser por caminhos, vamos chamar de coerentes, até a gente alcançar a sabedoria, que vai muito além do que qualquer aspecto físico, material, como a Anabela gosta de dizer, a gente usa o sentimento, o coração. Então, para mim, a sabedoria é a união de tudo de uma forma magnífica. A gente recebeu uma informação, a gente entendeu ou compreendeu, saiu da câmara da ignorância, passou a pensar sobre aquilo, passou a agir sobre aquilo, e estamos caminhando, nos conduzindo a patamares cada vez mais elevados. Para mim, foi isso que eu consegui compreender. Sim, faz-me todo o sentido, Cecília, sim. Obrigada. Tem um parágrafo na Agni Yoga, eu não sei ainda, eu não sei, não consigo lembrar de qual que é o versículo, nem o livro. Depois eu passo para vocês, que a gente faz na meditação do Mestre Moria. Ele fala: o amor e a sabedoria são uma coisa só. Então a gente consegue perceber o nível de elevação que é ter sabedoria. Ter sabedoria é ao mesmo tempo ter e ser amor. Hum. Então, até a sabedoria é como se fosse o amor em ação. Exatamente. Ok. Já podemos passar para a iniciação, já adquirimos alguma sabedoria, ok. Vamos para a iniciação. Alguém quer ler? Então vá, eu leio outra vez. Aspectos da iniciação. A iniciação, ou processo de experimentar uma expansão de consciência,
É parte do processo normal do desenvolvimento evolutivo, considerada de um ponto de vista geral e não do ponto de vista do indivíduo. Analisada do ponto de vista do indivíduo, limita-se ao momento em que o indivíduo, em evolução, apreende conclusivamente que, por seu próprio esforço e auxiliado pelas recomendações e sugestões dos vigilantes instrutores da raça, alcançou uma etapa em que já detém um determinado âmbito de conhecimentos de natureza subjetiva, do ponto de vista do plano físico. A natureza dessa experiência equivale ao aluno da escola que, repentinamente, sabe que domina a lição e que a base lógica de um tema e o método de procedimento foram apreendidos e é capaz de aplicá-los com inteligência. Estes instantes de captação inteligente acompanham a mônada em sua longa peregrinação evolutiva. Se calhar mais qualquer coisa ajuda um pouco. O que foi parcialmente mal interpretado nesta etapa de entendimento foi o facto de que, em determinados períodos, enfatizam-se graus de expansão diferentes, pois a hierarquia esforça-se sempre para levar a raça ao ponto em que os seus indivíduos tenham alguma ideia do próximo passo a dar. Cada iniciação indica a passagem do estudante que está na câmara da sabedoria para um nível superior. Assinalam um brilho mais intenso do fogo interno e a transição de um ponto de polarização para o outro. Confere a realização de uma unidade crescente com tudo o que vive e a unicidade essencial do eu com todos os eus. O resultado é um horizonte que se dilata continuamente até incluir a esfera da criação. É uma capacidade crescente de ver e ouvir em todos os planos. É uma consciência aumentada dos planos de Deus para o mundo e maior capacidade de penetrar nesses planos para promovê-los. É o esforço da mente abstrata para conseguir passar num teste. É figurar no quadro de honra da escola dos mestres e está ao alcance das almas cujo karma o permite e cujos esforços sejam suficientes para atingir o objetivo. Vou voltar atrás para... Então, pelo que eu entendi, as grandes iniciações só se dão quando a pessoa se encontra na Câmara da Sabedoria. Alguém que esteja no patamar da consciência, do conhecimento, não entra nas iniciações maiores, não é? Nós sabemos que há pequenas iniciações. Depois, Sim, 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 sim. Aurora, por favor. Mesmo, desculpa eu, mesmo porque quando nós estamos ainda na Câmara do Conhecimento, nós ainda não somos discípulos aceitos. E só Ah, então tá. que nós adentrarmos a Câmara da Sabedoria é que nós vamos passar pelos processos iniciáticos de maior grandeza. Só complementando. Sim, queres tu dizer a terceira iniciação, não é? Sim, sim. Adalto? Posso perguntar aqui? É, a Aurora disse que. Então a gente está na condição de aspirante, é isso? Não, nós já somos discípulos. Sim, Pelo sim. que eu entendo, na escala que eu estudei, nós já somos discípulos, mas ainda não, a maioria de nós, ou talvez alguns, não tenham alcançado as 6 etapas do discipulado.
que Uhum. é o discípulo aceito, vai chegar discípulo aos pés do mestre. Aí sim, quando você chegou, cumpriu a etapa do discipulado, aí a gente vai passar para a Câmara da Sabedoria com a iniciação. Aí vai ser a primeira iniciação, segunda iniciação, terceira, e assim sucessivamente. Tá? Então, Nós já passamos da parte de aspirantes. então, Aurora, quando nós temos 6 etapas do discipulado, equivalente no plano superior são as iniciações, é isso? Eu nunca fiz essa relação, não, Anabela. Mas possivelmente sim, Pode ser, né? não é? Porque É, pode ser. É, conhecidas são 6 etapas do discipulado, não é? aham, Conhecidas. certo. Agora as Depois iniciações passamos são ao mais, né? patamar seguinte da iniciação, pode até ser mais uma ou menos uma, mas é a mesma, É, iremos fazer o mesmo processo. porque é um processo de evolução, né? Com certeza. Mas boa observação. Interessante, nunca tinha pensado nisso. Uhum. A Dalton acho que queria dizer alguma coisa e abrir o microfone. Não, na verdade eu estou ainda refletindo. Mas o Também que pode me ser em veio, voz alta. o que me veio assim de imediato, é que essa expansão gradual que vai incluindo cada vez mais, dilatando assim esta esfera da consciência na criação cada vez maior, ampliando a percepção de cada vez mais eus e mais planos. Aos poucos também ela vai nos permitindo tendo aquele momento de contemplação. Eu sei que a contemplação é um processo mais alto principalmente daquela prática meditativa. Mas eu creio que a expressão humana, pelo menos aquela parte nossa que vive, ela contempla toda essa criação desde o começo, né? Então essa percepção maior da contemplação vai sendo cada vez mais saboreada, vamos dizer assim, é, com cada expansão de consciência nossa. Porque eu tenho sempre assim é, estava escrito no portal do templo, né? Olhos que contemplam os céus. Então, cada passo que nós damos, nós estamos buscando realmente contemplar esse processo de criação, contemplar esse processo de experiência é, nos planos, né? Então, eu creio que a iniciação gradual nos permite também cada vez mais contemplar a magnitude divina, vamos dizer assim. Eu só acrescento que quem contempla é a alma, tá? Então, só esse lembrete aí que não é a personalidade. Quem contempla é a alma. Nós acabamos de ter no mundo um momento de expansão de consciência de 3 seres humanos que estiveram muito próximo da Lua há poucos dias. Eles, quando desceram, eles não tinham palavras para explicar aquilo que a consciência deles conseguiu atingir. Ou melhor, aquilo que eles acessaram no espaço consciência, eles não traziam palavras. A única coisa que eles conseguiram expressar é que estamos todos unidos. E aquilo que eu entendo cada vez que alguém sai do espaço da Terra e que vai além, quando volta vem com esta forma de expressar a vida como de união. E quando nós falamos aqui na expansão de consciência, eu acho que todos nós o que queríamos aceder ou ter consciência plena é dessa união que nós temos com tudo, que nós sentimos com fé que ela existe, mas que nós com sabedoria ainda não a conseguimos viver. E eu acho que nestes aspectos da iniciação e expansão de consciência, porque ele aqui enfatiza os graus de expansão diferentes, pois a hierarquia esforça-se sempre para levar a raça ao ponto em que os seus indivíduos tenham alguma ideia do próximo passo a dar. E nós estamos sempre nesta fé de que vamos atingir isto. E eles, quando descem da estação espacial, quando vão mais além,
trazem sempre este relato de amor profundo que conseguiram atingir lá longe da Terra. Não sei se vocês Eu acho, ouviram. eu acho que é um bom momento para pararmos e para avançarmos para a meditação, ou podíamos terminar de melhor forma, Anabela. Sim, lembrando da rede etérica que une a todos. Sim, sim. Então, obrigada a todos por respeitarmos o horário, o estudo. Vamos para o nosso momento meditativo. Hoje um pouco diferente devido à proximidade do Vesak. E sempre que falamos de Vesak, falamos no Festival de Buda, na lua cheia de Touro. Então, vamos sentar, já estamos sentados, mas vamos colocar uma posição ainda mais confortável, com a coluna reta e sem tensão. Fechamos os olhos para melhor concentração. Realizamos algumas respirações suaves, lentas e profundas. Inspiramos luz, expiramos amor. Inspiramos luz, expiramos amor. Agora, como almas, vamos meditar no texto do Mestre tibetano. O Mestre tibetano diz-nos o seguinte: eu sugeria o seguinte: recusem-se a permitir que qualquer psicose de medo os arroze, cansaço e a angústia no mundo os subjuguem. Empenhem-se em permanecer como seres espirituais. A cada manhã, na vossa meditação, procurem tomar uma atitude com uma nova determinação. E mantenham, durante as horas de serviço que sucedem, nessa atitude, nessa nova e determinada atitude. Desde agora até ao Festival de Vesak, lua cheia de Touro, tentem obter o controle da palavra, que com frequência tem sido a vossa meta e raramente atingida. De que o fator mais poderoso no controle da fala é um coração amoroso.
a conversa maldosa, medrosa, a tagarelice odiosa, a insinuação cruel, a suspeita, a atribuição de um erro e motivos perversos de pessoas e povos, trouxeram para o mundo o estado atual de angústia. Meus irmãos, resguardem-se vigorosamente contra isso. Também é aconselhável cultivar a alegria. A alegria que traz a força. Este não é um tempo de tristeza, de desespero ou de depressão. Conseguirão manter os seguintes ideais? Primeiro, que a hierarquia das forças espirituais mantém-se no ser espiritual. Segundo, que nós também estamos no ser espiritual. Terceiro, que o silêncio de um coração amoroso deve ser a nossa tônica. Quarto, que a firmeza para resistir é o resultado de uma atitude alegre e uma verdadeira orientação para a alma. Esta é uma grande preparação para a lua cheia de Vesak. Os filhos dos homens são um, e eu sou um com eles. Procuro amar e não odiar. Procuro servir e não exigir serviço. Procuro curar e não ferir. Que a dor traga a devida recompensa de luz e amor.
que a alma controle a forma externa, a vida e todos os acontecimentos, que prevaleça o amor. Que prevaleça o amor. Que a união se revele, que as rupturas exteriores desapareçam, que todos os homens amem. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para que também nós possamos amar e dar. Oh. 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 Lentamente, cada um ao seu ritmo, vamos regressando aos corpos da personalidade. Inspiramos luz e expiramos amor para toda a humanidade. Inspiramos luz, expiramos amor para toda a humanidade. Gratidão.